Na semana passada foi bastante divulgado um caso do Hospital Sírio-Libanês, né, que ele foi condenado a indenizar em aproximadamente R$1 milhão a família de um menininho, né, os pais de um menininho que faleceu nas dependências do hospital durante a realização de um tratamento. E muita gente me perguntou se o seguro cobriria isso, como que fica a responsabilidade dos médicos envolvidos, se eles foram condenados também, se o hospital pode entrar com ação de regresso, como que funciona. Breve resumo do que aconteceu nessa situação. É uma decisão de segunda instância que a gente chama, né? Então, a ação judicial começa com o juiz e decide com base na perícia, no que foi apresentado pelos autores da ação, né? No caso os pais, o que foi apresentado pela defesa. Aí ele toma uma decisão, né? De condenar ou não em valores. Depois tem um recurso, sempre cabe recurso para o Tribunal de Justiça, que é um colegiado de desembargadores que vão decidir se realmente houve responsabilidade e se aquele valor está adequado. Inicialmente a condenação tinha sido de R$1,5 milhão, salvo engano, aí o tribunal reduziu um pouquinho para 900 mil, que dá quase 1 milhão, só que assim, com juros, correção monetária, tudo que tem, né, no judiciário, com certeza esse valor vai chegar a 2,5. E ainda cabe recurso dessa decisão judicial, ok? Mas é claro que as chances vão diminuindo um pouquinho, né? Quando a gente tem um colegiado aí numa decisão, né, de vários desembargadores, eles costumam decidir conforme casos análogos e tudo mais. Não que o juiz decida errado, mas ele é uma pessoa só, né? Tem mais chances de ter um entendimento diferente. Agora, quando é um colegiado, e agora, nessa fase de recurso, vai para outro colegiado. Então, primeiro ponto, ainda cabe recurso dessa decisão que foi amplamente divulgada. Nessa decisão judicial, não foi uma condenação somente para o hospital, também foram condenados 2 médicos, uma médica e um médico da instituição, né? Foram condenados solidariamente a indenizar a família. O que é solidariamente? A família pode cobrar de qualquer um deles o valor da condenação. Um outro elemento desse caso é que o Ministério Público ingressou com uma ação criminal contra a médica, né, sendo processada pela prática de homicídio culposo. Homicídio culposo é quando a pessoa não tem a intenção de matar, mas por um ato negligente, imprudente ou imperito, ela causa a morte de alguém. Então ela teria sido, né, acusação negligente e está sendo processada. Vai começar o processo agora, na verdade. Enquanto que o civil, né, já tem decisão de segunda instância, e o criminal vai começar agora. E aí nós temos alguns elementos aí muito importantes em relação a esse caso. Primeira coisa, sobre o aspecto de seguro, todos devem ter a apólice, o hospital e cada um dos médicos. Por quê? A condenação do hospital, o seguro do hospital cobre a instituição. O seguro do médico cobre o médico. Se só o hospital tem seguro, o médico vai precisar pagar do bolso dele o valor da condenação. Assim como ele vai precisar pagar também todos os custos de defesa. E no caso dessa médica em especial, ela tá tendo custo de defesa. Aliás, já teve, né? Na esfera civil, e vai ter mais um pouquinho de custo agora para recorrer dessa decisão. Ela vai ter provavelmente custo de defesa na esfera administrativa, porque o CRM também abriu uma investigação para verificar a conduta dela, se teve alguma violação, né, ao Código de Ética Médico, e também tem a esfera penal, né, nessa ação criminal que o Ministério Público está ajuizando. Então imagina o valor desse custo de defesa, que isso é uma acusação, e não necessariamente por ter sido condenada na esfera civil, mesmo que essa condenação se confirme, né, nessa fase de recurso, ela vai ser condenada criminalmente. Qual que é a acusação específica dela? Ela não estava no hospital, ele fez um procedimento de quimioterapia, ele tinha uma doença grave e para poder fazer um procedimento cirúrgico era necessário primeiro fazer quimioterapias, mas depois da quimioterapia ele teve muito sofrimento, muita dor e os familiares disseram que não tinha nenhum médico acompanhando. Não encaminharam ele para UTI e ele ficou por 6 horas agonizando de dor, só recebendo morfina. A médica não estava lá na instituição. Quando a equipe ligava para ela, ela falava para administrar morfina. Isso tudo é acusação, tá, gente? E aí o menininho teve uma parada cardiorrespiratória. Nesse momento ele foi transferido para UTI, mas no dia seguinte ele teve outra parada cardiorrespiratória e acabou falecendo. Veja que não necessariamente o fato dela estar lá evitaria que acontecesse tudo isso, porque era uma doença muito grave. A principal alegação da família foi a falta de suporte
do hospital e dos profissionais, de deixar ele em sofrimento, com muita dor e não encaminhar para uma UTI, não ter um acompanhamento ali mais próximo de um médico para ver se era esperado, para ver se tinha outra coisa que fosse necessário fazer. O principal problema foi essa falta de atendimento. O problema principal foi esse. Então, a médica ali, na ação de homicídio culposo, eu não sei se era obrigação dela estar lá. Aí tudo isso ela vai se defender. Se era, realmente ela foi negligente. Se não era, então ela não foi negligente. Então, tudo isso ainda vai ter anos de processo para ela poder se defender. Outro ponto em relação ao seguro que chama muita atenção nesse caso, que eu sempre comento com os alunos, o evento aconteceu em 2018, né? O menininho teve essa internação, o tratamento e o óbito em 2018. Nós estamos em 2023, 5 anos depois, iniciou uma ação penal contra a médica. Nesse caso, poderia até ação civil ter iniciado agora. Então, por isso que é muito importante, desde que o médico inicie os trabalhos dele, ter um seguro e renovar sempre, porque as reclamações podem demorar muito para acontecer. Falando nisso, eu vou precisar explicar em mais detalhes, com uma linha do tempo, né? Qual a apólice que seria responsável se ela tivesse uma apólice, né? É a de 2018? É a de 2023? É a apólice de quando teve a ação civil? É uma reclamação conexa? Não é uma reclamação conexa? Tem vários elementos técnicos que é muito importante a gente utilizar esse caso para fins didáticos, para você, corretor, entender como que funciona o seguro de RC profissional para médico. Todas as seguradoras cobrem custo de defesa na esfera criminal? Não. Todas as seguradoras cobrem custo de defesa na esfera disciplinar? Não. Quais são os valores que tem cobertura de custo de defesa? Quanto custaria para ela se defender disso tudo? Tudo isso eu vou fazer uma aula especial, fechada, lá na plataforma de alunos no Venda Seguro, para você entender na prática, né, uma situação dessa que é bem complexa, muitos valores envolvidos, e até para você mostrar para o médico a importância dele contratar a pólice, manter a renovação e ter um limite adequado, porque uma condenação de 900 mil vira 2 milhões. Lembrando que o seguro, ele não é importante só para o segurado, ele também é muito importante para o terceiro, porque com a pólice de seguro, se o terceiro sofrer um dano, ele tem a garantia que ele vai receber aquela indenização. Se não tem a pólice, digamos que a condenação foi de R$1 milhão. Será que o médico na pessoa física tem R$1 milhão de patrimônio para essa pessoa receber a indenização? O médico vai perder tudo que ele tem para indenizar, provavelmente não vai ser suficiente para integralizar 100% do valor da condenação, e a pessoa também vai ficar com esse dano para conseguir receber 100%. Por isso que o seguro é muito importante para o segurado, para o terceiro, no caso do médico, para o médico e para o paciente. Então, nessa aula especial, eu vou explicar sobre esse caso do Círio, como funciona a retroatividade, qual a apólice que usaria, a importância de ter todas as apólices, quais são as seguradoras que cobrem todas essas esferas, quais são os custos que o advogado cobra de honorários, né? Quais são os valores em cada uma dessas esferas, para você mostrar para o médico como é importante ele ter um seguro e num limite adequado. E se você ainda não é aluno, muito simples de resolver. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você se tornar aluno agora do Venda Seguro e ter acesso a essa e a outras mais de 100 aulas exclusivas para aprender os argumentos de venda, como quebrar objeção, quais coberturas contratar, quais são as melhores seguradoras, as piores para você fugir, enfim, para você vender o seguro e vender do jeito certo.